Vamos fazer uma pequena pesquisa. Pesquisa essa que pode tirar dúvidas de algumas pessoas. Satanás, Lúcifer, foi regente de coral no céu? Não, Lúcifer não foi regente de coral no céu, mas sim um querubim da guarda, um cargo de destaque entre as criaturas celestes. Lúcifer era um anjo perfeito, sábio, belo e formoso, de grande resplendor. No entanto, Lúcifer rebelou-se contra Deus no conselho pré-mortal nos céus e desde então procura destruir os filhos de Deus na terra. De acordo com a Bíblia, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, foi expulso do céu e atirado para a terra, juntamente com os seus anjos. Qual era o cargo de Lúcifer no céu? Antes de o ser humano existir, no céu existia um anjo chamado Lúcifer, o qual Deus colocou numa posição de querubim da guarda. Ele era querubim da guarda. Não existe Lúcifer regente de coral no céu. Então cuidado quando se afirmar que Lúcifer era regente de coral no céu. Isso não é uma verdade bíblica. Ezequiel 28:14. No dia em que foram criados os instrumentos musicais, tu estavas lá. Onde fala que Lúcifer era músico? Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado foram preparados. Vamos entender isso para que não haja dúvida. Vou ler novamente. Em ti se faziam os teus tambores. Ele criou os instrumentos? Foi ele quem criou ou foi uma criação? É preciso entender corretamente para não haja dúvida, para que não haja dúvida. Foi ele quem criou ou ao mesmo tempo em que ele estava sendo criado, também estavam sendo criados os instrumentos? Vamos ler novamente? Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado, foram preparados. Ezequiel 28:12-13. Lúcifer, quando foi criado, era um ser perfeito, porém nele brotou a iniquidade. Seu coração elevou-se por causa dos seus dons e chegou a tal ponto que comprometeu até mesmo
sua sabedoria. Vamos ler esta parte aqui, ó. Ezequiel 28, 12 e 13. Ezequiel 28, 12 e 13. Ezequiel 28, 12, 13. Ezequiel 28, 12, 13. Então vamos digitar. Filho do homem, cante este lamento pelo rei de Tiro. Diga a ele, assim diz o soberano, o Senhor: você era um exemplo de perfeição, cheio de sabedoria e de uma beleza radiante. Em ti foram criados os instrumentos. Quem criou os instrumentos segundo a Bíblia? Já no princípio, em Gênesis 4, 21, descobrimos que o pai dos instrumentos musicais era Jubal, filho de Lameque. 7 gerações depois de Adão, ele inventou a lira, quinor, e a flauta, o gaf. A criação dos instrumentos, Lúcifer.
Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado foram preparados. Ou seja, simultaneamente, no dia em que foste criado, foram preparados. Dá a entender, até por inferência, que foram criados por causa dele, mas não que ele tenha criado. Lúcifer, quando foi criado, era um ser perfeito, porém nele brotou a iniquidade. Seu coração elevou-se por causa de seus dons e chegou a tal ponto que comprometeu até mesmo a sua sabedoria. Você era o modelo da perfeição. Você era o modelo da perfeição. Cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante,
berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Se eu quisesse também adulterar o sentido da palavra, eu iria dizer que também foi ele quem criou as pedras preciosas, porque assim como diz sobre os instrumentos, os tambores, está dizendo sobre as pedras preciosas. Está dizendo, olha, tudo foi preparado no dia em que você foi criado. E não está dizendo aqui, você preparou tudo no dia em que você também foi criado. Não é isso que o texto diz. Está dizendo que tudo foi preparado no dia em que foi criado, ou seja, foi simultâneo. Foi simultâneo. A criação dos instrumentos, as pedras foram criadas simultaneamente à sua criação. Você foi ungido querubim guardião, pois para isso eu designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável aos seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Você foi ungido como um querubim guardião e não como um regente de coral no céu. Ele não criou nada, ele foi criado.
Em ti se faziam os teus tambores. A obra dos teus pífaros estava, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Em ti se faziam Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados no dia em que ele foi criado. Simultânea criação. Então, Lúcifer não criou nada, ele só imita, ele só se apropria de algumas coisas, mas ele não é criador de nada, de instrumento musical algum. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado, foram preparados. Se estivesse escrito logo a seguir, você foi ungido regente de coral no céu. Mas isso também é um outro engano, não existe isso. Está escrito o seguinte: tu eras querubim ungido para cobrir, ou seja, ele servia de cobertura, é um querubim que servia de cobertura para uma determinada região. Querubim da guarda, guardava algo. E o complemento vem a seguir: e te estabeleci onde? No Monte Santo de Deus estavas. Te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas. Então, como podemos ver,
Nessa breve explicação, ele não era nem regente de coral algum, muito menos criou instrumento musical algum. Não existe inferência alguma e nem inscrição ou escrita e nem versículo e nem texto algum que afirme isso em toda a Bíblia. Esqueçam, Lúcifer não foi regente de coral, era querubim da guarda e não criou instrumento musical algum. É o que diz a palavra de Deus.